Mas vamos lá a Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. São os livros poéticos, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eles estão nesta seção, né, dos livros poéticos. Então é nesta sequência também. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Vou pedir a você mais uma vez para se colocar em pé e depois os irmãos poderão se assentar. Eclesiastes 10, 1. Olha o que diz a palavra. Assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Pai, agradecemos ao Senhor por podermos pregar a Tua palavra e oramos, Senhor, para que nesse instante o Teu Espírito Santo venha agir em nossas vidas, capacitando-me, iluminando-me, Senhor, na transmissão da palavra e aos meus irmãos na recepção delas, para que esta palavra bendita possa falar ao coração e ajudar a todos nós no crescimento espiritual, na nossa vida de santificação, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O tema nosso de hoje é não subestime o poder de pequenas coisas que não prestam. O perfume, ele é uma arte muito antiga. Deus gosta tanto de perfume que Ele espalhou perfume por toda a natureza. As árvores, as flores, os animais, até nós exalamos perfume. Tem gente que não se dá bem com perfume, eu conheço gente assim, que às vezes a gente vai querer dar de presente um perfume, a pessoa fala, eu não uso, não me dou bem com perfume. Mas como é gostoso você estar sentado ao lado de alguém cheiroso, né? O contrário também é verdade, né? Então, é melhor ser cheiroso, né? Melhor ser cheiroso. Aqui o nosso texto fala que havia um perfumista e ele estava com um recipiente, e no recipiente ali estava o perfume que ele preparava, o óleo para a preparação do perfume. Quando uma pequena mosca caiu dentro do recipiente cheio de perfume que estava sendo preparado, e aquela mosca estragou todo o perfume que estava sendo feito. Queridos, como uma coisa tão pequena como uma mosca poderia causar um estrago tão grande, levando aquele perfume tão precioso à perda total. E aí eu penso em algumas coisas importantes aqui para nós meditarmos nessa noite. A primeira delas é que nós precisamos estar atentos ao mal que ronda a nossa vida. Nós precisamos estar atentos ao mal que ronda a nossa vida. Lembrando do que o Senhor Jesus Cristo disse, que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor como leão, esperando o momento. Esperando o momento. Ele está como aquela mosca. Por isso, quando chamaram Jesus de Belzebu, né, queriam dizer que Jesus era o maioral dos demônios. Ele fazia o que ele fazia em nome do maioral dos demônios, que era Belzebu. Sabe o que significa Belzebu? Senhor das moscas. Senhor das moscas. Né? E o diabo, que é o senhor das moscas, o maioral dos demônios, o verdadeiro maioral dos demônios, ele está ao nosso derredor, diz a Bíblia, esperando um momento, e nós precisamos estar atentos a isso. Meus irmãos, quanto tempo será que levou para o perfumista preparar aquele perfume? Mas bastou um pequeno descuido, deixar o recipiente aberto, a mosca caiu, estragou todo o seu trabalho. A lição aqui é muito simples. 1 minuto de descuido pode trazer grandes prejuízos. 1 minuto de descuido, grandes prejuízos. É preciso muito menos para arruinar uma coisa do que para criá-la ou para conservá-la. Essa é a verdade. O texto diz assim, é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. A pessoa tem uma vida inteira de honra, uma vida inteira de dignidade, mas uma pequena mosca de insensatez arruína a vida desta pessoa, joga por terra a sua dignidade, a sua honra. A pessoa vai pensar assim, ninguém está vendo, só uma olhadinha não faz mal, só essa vez. 1 minuto de tolice pode ser suficiente
para colocar por terra a honra e a dignidade da pessoa. Quantos casamentos foram destruídos por 5 minutos de tolice? Não é verdade? Quantas amizades desfeitas por dar ouvido a um fofoqueiro, que veio até o ouvido da pessoa e falou coisas aumentando e distorcendo aquilo que havia sido dito, sem ter a oportunidade de dar ouvidos ao outro. Pequenas coisas, uma palavra, uma atitude, 5 minutos. Então nós precisamos estar atentos ao mal que ronda as nossas vidas. Esse é o primeiro ponto do nosso texto e do nosso sermão. Mas há um segundo ponto que eu destaco aqui também, é que nós precisamos ser rápidos em lidar com o mal que ronda as nossas vidas. Precisamos ser rápidos em lidar com o mal que ronda as nossas vidas. Preste atenção, a mosca caiu no perfume, mas não foi ela que ficou perfumada. Preste atenção nisso. A mosca caiu no perfume, mas não foi ela que ficou perfumada. Foi o perfume que se estragou. Não se tirou de lá uma mosca cheirosa que podia servir, quem sabe, de um broche bonito. Não se tirou de lá. A mosca apodreceu e por causa dela ter apodrecido ali, o perfume todo se perdeu. E por quê, queridos? Porque o poder do mal, ele é terrível e nós não podemos ignorá-lo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, falou que nós não ignoramos os ardis de Satanás, os seus esquemas, as suas estratégias malignas contra a nossa vida. Já notou, por exemplo, que nós não pegamos saúde de ninguém? Nós não pegamos saúde, mas basta alguém espirrar do nosso lado, daqui a pouco a gente começa a espirrar também. Como é fácil a gente ser influenciado pelas coisas negativas. Jesus alertou aos discípulos: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. O apóstolo Paulo alertou os coríntios: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco. E depois ele vai dizer ainda que as más conversações corrompem os bons costumes. Então essa influência do que não presta sobre alguma coisa boa, queridos, é algo maligno, é algo terrível. É algo terrível. Então a Bíblia nos alerta que nós devemos fugir do mal. Ela diz que nós devemos fugir das paixões da mocidade. Ela diz que nós devemos fugir da idolatria, fugir do erro, fugir do pecado, de toda má influência. E isso não é covardia, fugir. Pelo contrário, é prudência, é sabedoria. Fala que o tolo, ele anda na calçada da mulher adúltera. Mas o sábio, ele passa longe de lá. Não anda perto do pecado, meu irmão. Não ande perto do pecado. Não faça isso. Há pessoas que pensam assim: eu sei os meus limites, eu sei até onde eu posso ir. Todas as pessoas que caíram disseram a mesma coisa. Todas as pessoas que caíram disseram a mesma coisa, até que descobriram tarde demais que não eram tão fortes quanto pensavam. O orgulho e a teimosia são os mais fortes aliados do pecado, do velho homem. Preste atenção. O orgulho e a teimosia de coração são os aliados mais fortes do velho homem e do pecado. Provérbios 16:18 vai dizer que o espírito orgulhoso precede a queda. O espírito orgulhoso precede a queda. Ou seja, Deus dá à pessoa uma oportunidade de se arrepender, de voltar atrás, de parar, mas a pessoa teima em seguir adiante. Ela diz: eu não vou cair, eu sei, eu estou no controle. Ela não consegue ouvir por causa do orgulho e da teimosia do seu coração. Ela não consegue ver por causa da teimosia e do orgulho do coração o cuidado e o amor de Jesus Cristo pela vida dela. Trazendo a palavra num culto, através de uma canção, através de alguém que conta uma história para ela. Mas o seu coração está empedernido, está endurecido por causa do seu orgulho e da sua teimosia, e ela vai. E aí a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios capítulo 29, verso 1, quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente sem que haja remédio.
Olha o que está dizendo. Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente sem que haja remédio. Quantos pais aqui com certeza falaram aos seus filhos: filhos, não vai lá, não sai hoje, não vai naquele lugar. E teimosamente e orgulhosamente o filho foi, não deu atenção. Quantas esposas chamaram a atenção do marido dizendo: marido, tome cuidado com isso, tome cuidado com aquela mulher. Não gosto do jeito dela. Ou mulheres ou homens que disseram aí isso à sua esposa: esposa, tome cuidado. Não converse, não abra o seu coração com qualquer pessoa, não vai abrindo o seu coração. Mas a teimosia, o orgulho do coração, foi se deixando contaminar e achando: não tem problema eu andar mais um pouquinho, eu ir mais perto, não tem problema, eu sei a hora de parar. Meu irmão querido, minha irmã, preste atenção na mosca que está voando sobre a sua cabeça, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho. Preste atenção. Em nome de Jesus, dê um fim nela antes que seja tarde. Não brinque com o pecado, que quem vai sair destruído é você. Você já tentou matar uma mosca? Você sabe como é difícil, né? Eu brinco que moscas e pernilongos deram origem aos caças americanos e aos MiGs russos. Porque é impressionante, você vai, ele faz de tudo quanto é jeito, você tentando matar, você não consegue, é uma coisa impressionante. O pecado é assim, e o diabo ele é muito astuto. Dê um fim na mosca, antes que seja tarde, antes que ela caia no recipiente de perfume e estrague todo o perfume tão caro que é a sua própria vida. Então seja rápido em dar um fim ao mal que ronda a sua vida. Seja rápido em dar um fim ao mal que ronda a sua vida. Nós falamos hoje pela manhã aqui. Jesus Cristo disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti. Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca e lança de ti. Dê um fim nisso, rapidamente. Não brinque com o mal, não brinque com o pecado, não brinque com o diabo. Você vai cair. Não espere isso acontecer para depois falar: puxa vida, eu estou tão arrependido. Glória a Deus se ainda isso acontecer. Mas muitos não conseguem nem sequer voltar. Nem sequer voltar. Por fim, queridos, eu digo aos amados irmãos: cuidem bem do perfume de Cristo, que é a vida que Ele deu a vocês. Ele deu a todos nós. Cuidem bem do perfume de Cristo, que é a vida que Ele deu a todos nós que nele cremos. O apóstolo Paulo diz que o crente é o bom perfume de Cristo. A vida de um crente é o bom perfume do Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, Ele nos tirou de um poço de lama e de perdição, colocou o nosso pé sobre a rocha. Ele nos lavou no sangue de Jesus Cristo e nos purificou por meio desse sangue. Ele fez de nós santuário do Espírito Santo, o óleo bendito do Espírito que faz esse perfume agir na nossa vida, está dentro de nós. E nós precisamos nos cuidar para que esse bom perfume de Cristo continue a exalar cheiro de vida através de nossas vidas. Nós vimos hoje pela manhã, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Em Filipenses 4, 8 vai dizer que nós devemos ocupar a nossa mente com tudo que é amável, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama. Ocupar a nossa mente. E nós precisamos fazer isso em total humildade diante de Cristo e dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, livra-me de lugares escorregadios. Senhor, livra-me de cair em tentação. Senhor, ajuda-me. Mas não basta apenas você pedir ao Senhor que Ele te livre de cair em tentação e você passa sempre no mesmo lugar onde você vai ser tentado. Não brinque com Cristo. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque. Nenhum de nós é tão forte quanto pensa. A palavra de Deus diz que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia.
Eu conheci pessoas maravilhosas durante anos da minha vida ministerial, pastores que pregavam maravilhosamente bem e que caíram, gigantes da fé que caíram, pastores, presbíteros, diáconos, mulheres de Deus que caíram em nome de Jesus. Não ignore o poder do mal, ainda que ele possa parecer aos seus olhos inofensivo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer: abstenham-se de toda forma de mal. Abstenham-se de toda forma de mal. Se um amigo seu te leva para o mal, abandone o amigo em nome de Jesus. Não é seu amigo. Não é seu amigo. Você que é jovem, você que é adolescente, você pode gostar de uma pessoa ou de outra, mas, meu irmão, se isso está fazendo mal à sua vida, em nome de Jesus, lança fora. Quando você vai esperar? Até que não dê mais, até que você esteja acabado também, para você tomar uma atitude na sua vida, em nome de Jesus, tome essa atitude. Tome essa atitude, querido. O que você está lendo? O que você está vendo? Quais os pensamentos que você está nutrindo na sua mente? Com quem você está andando? A quem você está dando ouvidos? O pecado, irmãos, pecado secreto, ele paralisa a nossa vida. Paralisa a nossa vida. Pessoas que podiam servir a Deus, que podiam ser uma bênção nas mãos do Senhor, mas por causa de um pecado secreto, de uma mosquinha de nada que caiu no óleo do seu coração, da sua vida, fez com que aquela pessoa parasse de servir ao Senhor, parasse de se dedicar a Deus, parasse de louvar ao Senhor, tudo por causa de uma mosquinha morta, que caiu, e ali ficou, e estragou seu coração. Deus colocou um perfume precioso na sua vida. Não despreze a graça de Jesus Cristo em sua vida, o investimento que Jesus tem feito em sua vida. Eu pergunto a você, meu irmão, agora com toda sinceridade, há alguma mosca morta dentro do seu coração, dentro da sua mente, prejudicando a sua visão, prejudicando a sua consagração a Deus, a sua vida de oração, a sua vida de testemunho? Amado, esse é o plano do diabo. O plano do diabo é fazer com que nós ignoremos o poder do mal, a capacidade que o mal tem de paralisar, de nos afastar das coisas que agradam a Deus. E em lugar da gente reconhecer isso, da gente voltar de todo o coração, a gente fica dando ouvidos ao diabo. Em lugar de ouvir a voz do Espírito que fala: hoje, é hoje. Se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Em nome de Jesus, o Espírito de Deus chama a mim e a você a lidar com isso de maneira séria, profunda, arrependido aos pés do Senhor Jesus Cristo e dizer ao Senhor: tira isso da minha vida, eu não estou conseguindo tirar, mas tira isso, Senhor, da minha vida, que está me prejudicando, está me matando, está matando a minha vida espiritual, está trazendo tristeza, depressão espiritual à minha vida. Eu não quero viver assim. Eu quero servir ao Senhor, eu quero me consagrar ao Senhor, mas esses pensamentos que ficam na minha cabeça, Senhor, tira isso de mim, tira isso diante dos meus olhos. E se você não conseguir fazer isso sozinho, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, procure ajuda. Mas procure verdadeiramente, não procure apenas ajuda para ouvir e depois não fazer. Porque há muita gente que procura ajuda e a gente aconselha e a gente fala, mas a pessoa continua vivendo da mesma maneira. Assim não pode. Assim nada vai acontecer. Você vai estar dando vazão para o mal agir dentro da sua vida. E nunca o que vem do mal vai acabar bem. Preste atenção nisso. Nunca o que vem do mal, nunca o que vem do pecado vai acabar bem. A gente só pode se enganar por alguns dias porque ficou bem 5,
3, 7 dias, consegui uma semana, mas volta lá de novo, volta lá de novo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, quebra o poder do mal na sua vida, rompe com ele, rompe pela raiz, e se conecte ao Senhor Jesus Cristo, se entrega ao Senhor Jesus Cristo, de todo o seu coração, porque sozinho nós não vencemos o mal. Jesus Cristo disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E ele diz: a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas em nome de Jesus, não descanse nisso. Porque muitas vezes a gente descansa nisso. Ah, Jesus falou que a carne é fraca, né, irmão? O que eu vou fazer? A carne é fraca. Não é isso que Jesus quis dizer. Você sabe. Não brinque com o pecado nem falando dele. Não brinque. Porque isso causa um impacto na sua própria mente. Você começa a justificar o pecado. Não justifique o mal. Confesse o mal, chame o pecado pelo nome, confesse ao Senhor: Senhor, eu estou pecando nessa área da minha vida, eu preciso ser liberto disso. Me ajuda, Senhor. Eu quero ser liberto disso, me ajuda a lidar com isso. Queridos, maior é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus diz. O Espírito do Senhor habita em você. Ele vai te dar forças para vencer, porque Jesus Cristo venceu. Em nome dele você vai vencer, com a ajuda dele você vai vencer. Sozinho você não pode, na força da carne você não pode, mas resistir ao diabo, diz a palavra, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Porém, antes de Jesus dizer isso, na carta de Tiago, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Diz antes a palavra do Senhor: sujeitai-vos, portanto, a Deus. E daí vem: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Primeiro se sujeite a Deus. Seja submisso àquilo que Deus diz que você deve fazer, faça em nome de Jesus. E depois, então, ele vai te dar forças. A força não vem de você, a força não vem do pastor, a força não vem de outro irmão. A força vem de Cristo, o Cristo ressurreto, o poder daquele que ressuscitou dentre os mortos, que venceu o diabo, venceu o pecado, venceu o mal. Aquele que venceu na cruz, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, estará com você à medida que você se sujeitar a Ele de todo o seu coração e você lidar com seriedade com o mal, com o pecado. Você vai lidar seriamente. E o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer. Mas faça aquilo que Ele ordena. Sujeite-se a Ele. E o diabo não vai ser páreo para um crente submisso. Por mais fraco que nós sejamos, o Senhor é forte em nós. A força do Senhor há de nos sustentar para nós vencermos o mal que luta contra nós. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós busquemos toda a força no Senhor e confiemos nele de todo o nosso coração. Amém, queridos? Deus seja louvado. Não subestime o poder de pequenas coisas que não prestam.